Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre ecoterapia. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Andréa Ribeiro. Já está aqui ao meu lado, ela é fonoaudióloga. Vai nos explicar como é que a ecoterapia pode ajudar pacientes, inclusive na parte dela, na área dela, que é a área de fonoaudiologia. Não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre ecoterapia. Você que está em casa tem alguma dúvida? A gente vai mostrar uma reportagem para explicar o que é a ecoterapia, como é que ela funciona, quantas pessoas podem ser beneficiadas com isso. E claro que temos a nossa convidada, a doutora Andréa Ribeiro, que é fonoaudióloga, já está aqui ao meu lado. Doutora, eu abro o programa agradecendo a sua presença aqui. Eu tenho certeza que, assim como eu, diversas pessoas vão ficar muito bem informadas sobre essa técnica, né, que é a ecoterapia. Obrigada. Eu que agradeço. Eu chamo quem está em casa para participar. Eu sei que a ecoterapia é muito pouco falada, por isso hoje abrimos um espaço aqui durante todo o tempo do programa para a gente falar sobre esse tema. Então, tem dúvidas? Quer saber como é que funciona? Mandem suas perguntas, liguem para cá, 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886. Sua participação também é muito importante para nós. Hoje o assunto é ecoterapia, muito pouco falado, né, doutora? É, pouco falado, a ecoterapia. Mas tem um resultado imenso. E para saber mais sobre essa técnica, sobre o que é a ecoterapia, nós mandamos nosso repórter Eliezer Pereira lá para o espaço que é Walking, Ecoterapia Walking, é isso? Ecoterapia Walking. Nós mandamos o Eliezer Pereira para lá, para que ele pudesse contar para nós como foi essa experiência e explicar para a gente um pouquinho o que é a ecoterapia. Já aproveito para agradecer a participação de Eliezer Pereira e vamos acompanhar o trabalho dele então. Proximidade com o animal, contato, carinho, estímulos visuais e auditivos. Todos esses aspectos estão juntos na ecoterapia. Esse método terapêutico que utiliza o cavalo, além de outras abordagens, para oferecer um melhor desenvolvimento ao paciente. A gente utiliza o cavalo, utiliza o alimento do cavalo, todo o acessório dele. Então, só esse contato dele com o pelo, com o acessório. Às vezes a gente nem sempre as sessões são ele em cima do cavalo. É ele cuidando do cavalo, ele tendo essa aproximação. Isso gera afetividade, acolhimento, responsabilidade. Tudo isso já é para o praticante que numa sala fechada você não tem como proporcionar. Nós temos muitas evoluções. O cavalo é um trabalho gratificante porque ele nos proporciona isso e um resultado muito rápido. Então a gente tem paciente aqui que chegou até de cadeira de rodas, não conseguindo andar. Hoje a gente já trabalha com ele já na equitação, na pré-esportiva, onde ele faz trote, faz galope, já está saltando e já consegue andar sem apoio de muleta, sem apoio de cadeira, ele está andando. E chegou aqui na cadeira de rodas no colo. A ecoterapia não funciona apenas para pacientes que têm alguma deficiência física ou mental. O estímulo do cavalo, esse caminhar dele, que é semelhante ao do ser humano, ajuda também na recuperação da saúde de uma maneira geral. É o caso do Joaquim, que utiliza a ecoterapia para melhorar todos os aspectos da sua saúde. O retorno do tratamento não fica restrito à melhora dos pacientes. Quem trabalha também se alegra com os resultados obtidos. Traz um retorno muito gratificante. É um sorriso, é um olhar. Às vezes elas chegam, já começam a chamar tia Dani, ou então quem geralmente costuma estar mais com elas. Crianças que não andavam hoje correm atrás do cavalo, que tem todo um limite de agressividade e hoje em dia é mais afetivo, mais carinhoso. Então é fantástico, assim, não troco a ecoterapia. Você vê a satisfação de uma criança que chega aqui cabisbaixa, com a autoestima muito baixa, que não consegue realizar nenhuma atividade física, nenhum esporte, onde ela chega no cavalo.
um animal desse porte, que ela consegue conduzir o cavalo, que ela consegue fazer ele realizar uma atividade, e você vê no rosto da criança a alegria, você vê a satisfação dela, e automaticamente a gente se sente realizado com o nosso trabalho, que vê o resultado funcionando. Gostei da reportagem. Obrigada, Eliezer Pereira. Deu para ver bem como é que funciona a ecoterapia. Uma coisa muito legal que o Eliezer mostrou nessa matéria foi que esse método pode ser utilizado inclusive para quem não tem aparentemente nenhum problema, né? A ecoterapia, ela não é utilizada só para crianças especiais, não só crianças, adolescentes, adultos, idosos, mas para quem também não tem nenhum problema, nenhuma especialidade, porque o cavalo, já desde Hipócrates antes de Cristo, ele usava o cavalo para regenerar a saúde. Então ele fala que o cavalo era muito importante para a regeneração da saúde. Então, uma pessoa que monta a cavalo, então o cavalo ele manda um movimento, que é um movimento tridimensional. Esse movimento ele é 95% semelhante ao andar do homem. Então esse movimento manda estímulos para o cérebro dessa pessoa e para o corpo. Uma pessoa que trabalhou o dia inteiro e está estressada, ela montar no cavalo, ela relaxa. Uma pessoa que trabalha com a voz, um professor, um repórter, ao montar no cavalo e o cavalo começar a se deslocar no passo, o cavalo ele gera estímulos para toda a musculatura orofacial, musculaturas da laringe, pregas vocais, ele ajuda em todo o processo de fonação. Então, o cavalo ele traz benefícios em diversos aspectos, tanto para quem tem algum problema, quanto para quem não tem. E funciona mesmo como uma terapia, né? Porque eu já tive cavalo e é uma delícia, né? Infelizmente hoje não é mais possível manter, a gente não vai mais para esse lugar que a gente tinha, que tinha um aras, mas enfim, era gostoso, dava uma paz assim, né? Então, para relaxar mesmo é gostoso. Agora, a gente tem espaços onde é possível ficar com um cavalo um determinado tempo. E a gente tem espaços especializados onde você não só vai montar o cavalo, mas onde você vai fazer esse trabalho terapêutico. Esse é o espaço como o da Walking, é isso? Isso. O trabalho, para ele, o espaço para a gente poder fazer um trabalho adequado, né? Seguir as normas de exigência da Associação Nacional de Ecoterapia, que é a ANGE Brasil. Então, você tem que ter um espaço hoje, como ali na Walking Ecoterapia nós temos. A equipe ela tem que ter alguns profissionais, que é o fisioterapeuta, o instrutor de equitação, o psicólogo, o fonoaudiólogo. Além de tudo, o muito importante é que tenha um médico responsável por esse centro de ecoterapia. O que a gente vê hoje é que muitos centros não têm um médico responsável. Então, é um médico responsável por aquele centro, porque a pessoa vai, marca uma consulta, você vai fazer uma avaliação. Após ela passar pela avaliação de todos os profissionais, nós vamos mandá-la ao médico da equipe. Ele vai fazer avaliação clínica, avaliação radiológica e vai dizer se aquela pessoa pode ou não montar no cavalo. E qual a melhor posição para ela montar no cavalo? Perfeito, porque a gente sempre pensa na posição tradicional. Mas algumas pessoas podem não ter indicação para fazer dessa forma, mas tem outras formas para montar, certo? Certo, porque a posição tradicional é que ela montaria de frente como o cavaleiro, só que muitas crianças, muitas pessoas, por muitas vezes ter um problema na coluna, uma escoliose, uma lordose, ou por ter algum problema no quadril, uma luxação, uma subluxação de quadril, o médico ortopedista vai indicar com que ela faça uma montaria lateral. Perfeito, porque senão pode prejudicar. Pode prejudicar. Por isso que precisa ter um médico. Inclusive as pessoas que fazem isso por lazer, né? Montar só por lazer, de repente você tem um problema na coluna, você falou aqui em off pra mim, né? Antes do programa começar, o que você falou pra mim foi que se essa pessoa tem um desvio na coluna,
isso pode piorar com essa montaria. Exatamente. Então aí vai fazer tudo antes, de repente depois ele pode ser liberado. Mas você precisa dessa liberação do médico. Precisa dessa liberação do médico. Ele tem que avaliar e ele vai mandar pra gente a liberação. E junto é um trabalho de equipe, o trabalho do médico com toda a equipe interdisciplinar. Gostei de que você falou de vários profissionais aqui pra mim que vão trabalhar em perfeita harmonia, né? Então você falou do psicólogo, a sua profissão, que eu sou fonoaudióloga. Isso, a sua profissão que é fono. Então você tem psicólogo, fono, fisioterapeuta, o ortopedista e você tem o instrutor. Isso. Né? Então você tem diversas profissões trabalhando em perfeita harmonia. Isso. Né? Para que o paciente seja visto como único e como um todo. Um todo. Tá. Um todo, porque o paciente ele chega lá, então ele não é um problema motor. Ele não é um braço, uma perna, ou para o fonoaudiólogo ele não é um rosto apenas. O paciente ele é um todo. Então ele tem que ter o psicólogo que vai estar lidando com todo o aspecto emocional, o fisioterapeuta com todo o motor, o fonoaudiólogo com todo o aspecto de linguagem, de funções que nós chamamos funções neurovegetativas, que são aquelas funções que a gente desempenha no dia a dia sem pensar. Mastigar, sugar, deglutir, respirar. A gente não pensa para engolir uma saliva, a gente não pensa para respirar. Muitos deles não conseguem fazer isso, não conseguem se alimentar pela boca. Então é uma equipe em conjunto. Hoje se fala muito de inclusão da criança especial, na inclusão na escola. Então a gente tem pedagogo e psicopedagogo especialista na inclusão, especialista em estar trabalhando com alfabetização para essa inclusão escolar. E a gente faz isso, tem alfabetizado muitas crianças lá dentro do centro de ecoterapia. Né? Que é uma satisfação. Lá dentro? Lá dentro. Que é uma satisfação. Porque assim, tem o pedagogo, né? Tem o pedagogo e psicopedagogo. Então é uma satisfação para o profissional e para o pai daquela criança. Que não há recompensa maior do que ver aquele sorriso nos olhos, aquele brilho, né, nos olhos do pai, da criança e toda a evolução que ela vai tendo. Então ela não chega lá, aprendi a falar, acabou, não, vou ser alfabetizada. Para que ela seja preparada, então, para ir para a escola normal, acompanhar os demais alunos. Exatamente. Então, de repente, ela chega fazendo esse trabalho que é único e exclusivo para ela, né, individual, personalizado. Fazendo esse trabalho, ela consegue ser reinserida no meio dela. Exatamente, ela consegue uma reinserção na sociedade. A gente consegue trabalhar melhor com a questão da inclusão, onde essa criança especial ela vai estar dentro de uma escola, não apenas para ela ter contato, para as crianças sem especialidade em terem contato com uma criança especial. Não é apenas na questão social, mas é na questão assim, estamos falando em inclusão, então vamos trabalhar a inclusão mesmo. Essa criança tem condições, tem um bom cognitivo, vamos alfabetizá-la. Ela tem condições, ela tem potencial, basta o quê? Você acreditar, você trabalhar, você ser persistente, porque eles nos surpreendem muito. Em cima do cavalo, eles não têm medo de tentar. Perfeito, e tem quando não estão lá, né? Tem. Agora, esse progresso e deve ser um processo longo, né? Porque você tem a adaptação da criança sempre. Se bem que a criança se adapta muito rápido. Quando é criança, né? Se adapta muito rápido. Mas essa evolução, ela se dá sempre com uma ansiedade, acredito. Principalmente da parte dos pais, né? Então tem uma ansiedade a partir de quem está nos assistindo, só de saber da possibilidade de fazer um trabalho como esse. Alguém que está em casa e de repente imagina, tem que passar pelo profissional, né? Pelos profissionais para ter essa liberação. Mas só de saber da possibilidade de fazer um tratamento como esse, isso gera uma ansiedade. Como que você trabalha esse pai, essa mãe? Não, gera sim uma ansiedade. Então, assim, aí você tem diversos perfis de pai. Sim. Então tem o pai que ele é muito ansioso, mas ele se entrega totalmente à equipe. E tem o pai ansioso que muitas vezes ele entra no meio do tratamento da criança e ele quer determinar algumas coisas. É por isso que o psicólogo é fundamental dentro da equipe, né? Porque ele também vai estar trabalhando com todo esse lado da ansiedade dos pais.
E você falou da evolução, a evolução não é demorada. Tá. A evolução na ecoterapia, ela é muito rápida. Legal. Em 3 meses que a criança está fazendo ecoterapia, a gente já vê resultados surpreendentes. Você vê uma mudança que foi justamente por isso que eu saí da terapia convencional de consultório para trabalhar na eco. Porque na terapia de consultório demorava muito para ver o resultado. Quando eu fui para ecoterapia, o resultado era assim, muito mais rápido. Então, a gente como profissional, a gente ver o resultado daquilo que a gente está fazendo é muito gratificante. É porque pelo que eu tô entendendo, você pode... E faça isso, se eu estiver errado, você me corrige. Mas pelo que eu tô entendendo, quem precisa, por exemplo, ir ao fono e vai na clínica e também precisa fazer isso com o psicólogo e precisa ir, portanto, em 2 lugares diferentes na mesma semana, às vezes mais de uma vez por semana, precisa do fisioterapeuta, tá fazendo trabalho multidisciplinar, mas tá fazendo separado, sem ser num centro, isso cansa, né? E aí, você tá numa fase do tratamento. Claro que você deve conversar com o psicólogo, mas ele tá em outra, de repente ele não se acerta com você, demora um pouco até isso funcionar. Na Alckmin, você já tem uma equipe afinada, né? E é a mesma sessão para resolver os diversos problemas, né? Se é que a gente pode chamar de problemas, mas enfim, acho que ficou claro isso. Porque é na mesma sessão, ali no mesmo processo, que você consegue diversas evoluções, né? Pelo que eu tô entendendo, é isso, né? Não, é isso mesmo. A gente nunca fala que nenhum tratamento substitui o outro. Então, é muito importante que a criança, a pessoa que está indo procurar o tratamento, que ela tenha a fisioterapia na clínica, a fonoaudiologia na clínica. Então, a ecoterapia é um tratamento complementar. Só que o que você falou está corretíssimo, porque os profissionais estão todos na mesma sintonia, todos trabalhando ao mesmo tempo, sobre o mesmo ponto de vista daquele praticante, que a gente não chama a pessoa que vai procurar um tratamento de ecoterapia de paciente, ele é o praticante. Legal, excelente. Porque ele participa do processo de reabilitação dele. Então, é como um cadeirante. Então, o cadeirante, ele está lá na cadeira. Ele não consegue andar. Quando ele vai para cima do cavalo, ele não precisa ter o sacrifício de fazer o movimento da marcha. O cavalo faz isso por ele, porque o andar do cavalo é 95% semelhante ao andar do homem. E ele recebe esses estímulos para toda a musculatura do corpo e para o cérebro. E isso, hoje em dia, tem sido alvo de muitos estudos. Por quê? Porque os estímulos do cavalo que vão para o cérebro, eles sobem pela coluna vertebral. Então, dentro da coluna vertebral, a gente tem a medula espinhal, que é toda a ligação do nosso corpo com o sistema nervoso central. Então, a hora que você está no cavalo, o cavalo começa a se deslocar no passo, então percorre o estímulo que sobe pela medula espinhal, chega no sistema nervoso central. Então, gerou um estímulo. Nesse estímulo, dentro do cérebro, nós temos células nervosas, que se chamam neurônios. Então, um neurônio vai lá, que é uma célula, entra em contato com a outra, a gente até brinca, para não falar muito linguagem técnica, que é como se fosse um homem e uma mulher. Eles vão namorar, esse namoro se chama sinapse, onde você tem trocas de substâncias químicas e elétricas. Desse namoro, dessa troca de substâncias, o que vai acontecer? Vai nascer uma nova célula nervosa. Com o estímulo de que está andando. Com o estímulo do movimento tridimensional do cavalo. Então, isso é o que a gente chama hoje de plasticidade neuronal, porque vão havendo novas formações de células nervosas. Essas células não dão lugar, por exemplo, a uma lesão que está no cérebro, mas ela serve como um caminho alternativo. Eu não consigo fazer por aqui, eu vou fazer de uma outra forma. Legal. Porque hoje o cérebro é associativo. Legal. E aí você tem respostas diversas, né? Diversas. Dos pacientes. Claro que tem, você não fala paciente, você fala praticante. Tem praticante que evolui melhor, tem praticante que evolui de uma forma diferente daquela que você esperava. Agora, você tem uma parte da reportagem que ela até fala da parte esportiva mesmo. Então, isso pode evoluir para algo, olha, não precisa mais desse tratamento, mas a pessoa quer continuar e levar para essa parte esportiva? Isso, porque na realidade a ecoterapia ela é dividida em fases. Tá. Que é a hipoterapia,
que é quando esse praticante chega e ele não consegue se manter sozinho no cavalo. Então ele precisa que o terapeuta esteja em cima do cavalo montando com ele. Então essa é a hipoterapia. Depois, a segunda fase da ecoterapia é a educação-reeducação. Então ele já tem condições físicas de manter-se em cima do cavalo. Então o terapeuta vai ao lado. Depois vem pré-esportivo e esportivo, onde ele já passa para essa fase que a gente inclusive viu na reportagem o Joaquim, onde ele não precisa nem de um terapeuta ao lado, ele mesmo comanda e domina o seu próprio animal. Você chama de sessão? Sessão de ecoterapia. Quanto tempo dura uma sessão de ecoterapia? As sessões de ecoterapia, elas têm a duração de 30 minutos. E esses 30 minutos, eles têm uma justificativa. Porque em 30 minutos que você fica em cima do cavalo, você recebe de 1.800 a 2.200 estímulos para o cérebro e para o corpo. Você ultrapassar este tempo não é muito adequado, porque pode gerar uma fadiga muscular, muita descarga elétrica para o cérebro. Então, assim, é aquele tempo certo, são os 30 minutos da sessão de ecoterapia. É cansativo mesmo, passar desse tempo, né? Olha, eu vou falar para você. Eu tava, como eu coordeno lá hoje o centro, então eu tava um tempo sem montar. Tá. E na semana passada eu fui montar. Em 2 sessões que eu montei, no dia seguinte eu não tava conseguindo andar direito. Porque de tanta dor no corpo. Exige da gente, Exige muito. Agora, eu caminho. Agora, você imagina um cadeirante. Perfeito, dá pra entender. Daqui a pouquinho, então, você me fala mais de contraindicações e queria que você falasse onde fica o centro também, não responde agora, mas que a gente fala com o Brasil inteiro, né? E dentro do mesmo país, a gente sabe que as realidades são muito diferentes. Então, se você tiver essa informação, se as pessoas podem encontrar nas suas cidades, nos seus estados, locais parecidos como esse que a gente tem em São Paulo, para fazer esse tipo de tratamento. E aí, eu queria que você... Eu sei que são muitos os benefícios e para diversas patologias, diversos problemas, mas eu queria que você escolhesse alguns, pode ser da sua área ou da área de fisioterapia. A psicóloga falou uma coisa que eu achei sensacional na reportagem, que era inclusive esse relacionamento com o animal, né? Nem todo mundo pode ter um bichinho de estimação, né? Pra cuidar. Tem gente que tem alergia, tem gente que não gosta realmente. Só que às vezes a criança precisa desse contato. E aí com o cavalo isso pode ser feito num local apropriado, claro, onde não vai haver nenhum prejuízo nem pro cavalo e nem pra criança, né? Então daqui a pouquinho, eleja, por favor, vai pensando aí. Tá. Algumas patologias, tanto na sua área quanto as outras áreas que você observa lá na Walking, pra contar pra gente, pra que quem tá em casa possa saber quão abrangente isso é, né? Então você falou dos desvios da coluna que são contraindicados. Escoliose, você me citou, acima de 40 graus, né? 40 graus. Mas desvios menores podem ser tratados? Podem e devem. Sim, então a gente fala daqui a pouquinho. A doutora Andréa Ribeiro, que é fonoaudióloga, continua aqui ao meu lado. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje, fala sobre a ecoterapia. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Andréa Ribeiro, que é fonoaudióloga e está aqui ao meu lado. Eu fiz uma pergunta dificílima para a doutora, que é para ela eleger algumas patologias, alguns casos aí onde a ecoterapia tem excelente resultado. Ela falou, sabe que é difícil de pensar nisso, né? Eu acredito que seja mesmo, porque eu tô realmente muito feliz de conhecer a ecoterapia e de saber que isso pode ser tão bom para tantas pessoas, as que a gente acha que precisa e as que a gente acha que elas não precisam de nada também, né? Você falou quem utiliza a voz. Olha que excelente fazer esse trabalho, né? Quem utiliza a voz não pode, eu percebo isso, então você não pode ficar rouco, né? Não. Você precisa usar essa voz. Quem não trabalha com ela todos os dias, né? Se bem que a gente se comunica todo dia, tudo bem. Mas se não é o seu meio de trabalho, tudo bem um dia você falar um pouquinho menos, ou você está com a voz um pouco diferente. O profissional da voz, não. Isso pode, inclusive, ajudar a fortalecer. Não sei se fortalece as nossas cordas vocais ou pode ajudar também? Pode, ajude muito. Por quê? O profissional que ele usa a voz, ele precisa estar com a voz todo dia
limpa, impecável, clara. E não é só a voz. Você tem toda uma questão de articulação. E para você produzir a voz, você precisa de fluxo aéreo, você precisa de ar. Então, são coisas, uma vem interligada na outra. Então, ela precisa ter uma boa condição respiratória, que há de convir que hoje em dia tá difícil. o ar que a gente respira por aqui, né? Então, assim, hoje praticamente todo mundo tem usites, sinusites, rinites. Acontece que quando você já vai para um trabalho com esse, para uma ecoterapia, você já vai para um trabalho ao ar livre, em contato com a natureza. Legal. A qualidade do ar é outra. O Walking Ecoterapia está localizado ali próximo à represa Guarapiranga, onde a gente, nos climas muito secos, a gente já tem uma umidade maior do ar, por estar próximo à represa, né? Só que todo o segredo está no movimento do cavalo, novamente eu falo, o movimento tridimensional, porque ele manda estímulos para toda a musculatura orofacial, musculatura da laringe. E ele ajuda com quê? Com que a pessoa... muitas pessoas às vezes passam um dia de tensão, elas estão ali comprimindo. Quantas pessoas sofrem com bruxismo hoje? Bruxismo. Então, ela vai montar a cavalo, ela já relaxa toda essa musculatura. A questão a hora que você está fazendo uma atividade física, você tem que ter a respiração adequada, uma respiração nasal, costo-diafragmática. Qual que é a respiração adequada para a fala? A costo-diafragmática. A pessoa, o profissional da voz, ele sabe que ele tem que usar a fala na expiração. Então, no cavalo, isso tudo facilita, porque o cavalo já manda os estímulos para o cérebro, onde preciso falar, preciso melhorar minha qualidade vocal, preciso melhorar minha ressonância, tenho que equilibrar minhas 3 caixas de ressonância, nasal, oral, laringofaríngea. Então, o cavalo já manda todo esse estímulo para o cérebro, então a resposta no praticante que está em cima do cavalo é muito mais fácil. A hora que o profissional da área específica, no caso o fonoaudiólogo, vai dar um exercício para ele em cima do cavalo. E faz o exercício em cima do cavalo? Faz o exercício em cima do cavalo. Então eu preciso de um relaxamento de pregas vocais. Então o cavalo ele está em movimento e o fonoaudiólogo vai pedir para que ele faça uma vibração de língua, com que ele cante uma música vibrando língua. Então, tudo isso favorece. É o que faz com que o trabalho tenha um resultado rápido, porque além do estímulo do profissional, você tem o estímulo do cavalo. Então, é uma soma de estímulos. Então, uma sessão vai muito mais que 2.200 estímulos, que 2.200 é só do cavalo. Perfeito. Por isso que não pode também ser tanto tempo, senão a gente não consegue absorver tudo, né? Exatamente. Tá. Então, você eu digo ao quem atende, o público em geral, qualquer pessoa que quiser fazer um tratamento como esse, inclusive os profissionais da voz, porque a gente sabe que você precisa do profissional certo. Tem fono que é só para criança, tem fono que é especialista em profissionais da voz. Lá a gente encontra, dá para fazer. Encontra, porque a equipe ela é bem ampla. Legal. Então são 3 fonoaudiólogos, são 2 fisioterapeutas, então nós temos mais de um profissional da mesma especialidade, né? Então você consegue. O que eu gostaria de ressaltar na Walking Ecoterapia, que a Walking Ecoterapia ela é uma associação. Ela é uma associação sem fins lucrativos, porque o cavalo, ele é um animal que ele gera custos muito elevados. Então, a ecoterapia é uma terapia muito cara. Então, a gente resolveu montar essa associação, por quê? Porque o objetivo era levar a ecoterapia para quem não tem condições financeiras. Então, porque a grande maioria da população carente é especial. Então, foi feito um estudo que a grande maioria das crianças carentes está na periferia da Zona Sul. Então, essas pessoas não tinham acesso a esse tratamento. Vocês estão lá perto, né? E nós estamos lá. Legal. Então, nós montamos a associação onde essas crianças são atendidas gratuitamente. Existem padrinhos, nós chamamos de padrinhos, que são as pessoas que pagam o tratamento para eles, só o custo do cavalo. Que é isso que é cobrado, né? Que é isso que é cobrado. E esse padrinho, ele não é só um mantenedor. Ele tem livre acesso, ele vai visitar o seu afiliado, ele recebe relatórios evolutivos a cada 6 meses,
né? E isso é muito interessante, porque ele vê que o dinheiro dele está sendo muito bem aplicado. Então, ele não precisa ligar, falar, olha, eu vou aí visitar. Não, ele aparece de surpresa, que ele vê que o trabalho está sendo realizado. E hoje, a Walking Ecoterapia está procurando mais pessoas que possam ajudar. E a pessoa pode ajudar com qualquer valor. Isso é legal. Isso é legal. Quando você pode ajudar realmente com o que você pode. Com o que você pode. A partir de R$20 você consegue ajudar uma criança. Sim. Hoje a gente tem uma fila de espera de quase 500 crianças aguardando esse tratamento. E como é que você libera essa criança? Então, quando nós conseguimos alguma pessoa que se propõe a ajudar, a gente vai estar fazendo a seleção na fila de espera. Nem sempre essa seleção é pelo tempo que ela passou. Por quê? Porque na fila de espera também, eu tenho pessoas que a hora que a gente vai fazer essa triagem, a gente vê que essa pessoa, às vezes ela pode pagar alguma coisa. Então a gente é a pessoa que tem a maior necessidade do tratamento, a necessidade imediata e aquela que é mais carente. Perfeito. E dá para pagar um valor mais... não o valor que seria da sessão, mas de repente alguém que está nos assistindo pode até pagar uma parte desse valor e ser atendido lá? Sim. Pode, né? Sim. Tem crianças que às vezes têm 10, 15 padrinhos. A própria associação também tem uma quantidade, por ser filantrópica, que ela atende gratuitamente. Outra quantidade, ela dá uma parte do tratamento também. A gente sempre fala, o importante é que essa pessoa, ela vai e passe numa avaliação, que a avaliação é gratuita. Tá. Porque a gente fala, a parte financeira, ela é o que menos importa. A gente dá um jeito para fazer o tratamento. Tá. Vamos falar um pouquinho dos cavalos? Vamos. Porque os animais também são diferenciados lá, né? São, eles são especiais. Tenho certeza. Sempre faz com o mesmo animal? Então, nós temos hoje uma equipe de 6 cavalos. Legal. Né? O cavalo, ele é o grande astro. Sem o cavalo não tem ecoterapia. Não tem. E o cavalo, ele é o parceiro ideal para as primeiras conquistas. O cavalo é o espelho da nossa alma. É muito até engraçado, porque a gente vê uma criança com autismo. Uma criança... Você atende também? Também. Temos autismo, síndrome de Down, paralisia cerebral, qualquer problema motor, neurológico, de síndromes, tudo é atendido, né? Então, uma criança com autismo, ela geralmente, não sempre, ela tem medo de cachorro ou de alguns outros animais. Mas é incrível que do cavalo ela não tem. Legal. A gente até se surpreende porque essa criança, a hora que ela chega, ela olha fundo no olho do cavalo. Então ela não tem. Então a gente fala que o cavalo é o parceiro ideal para esse primeiro contato, para esse primeiro relacionamento. Existe até uma frase utilizada que foi por uma praticante de ecoterapia da Associação Nacional de Ecoterapia da ANDI Brasil, que o cavalo é o portal inicial para a vida, porque graças ao cavalo que ela teve a iniciação para a vida dela, né? Então isso é muito, muito interessante. Então eles não têm medo do cavalo? Não tem medo do cavalo, não tem medo de tentar. A equipe de cavalos hoje, a gente usa 8 cavalos, porque o cavalo, ele tem que ser revezado para que ele não fique cansado. Então 6 ficam na ativa e 2 ficam descansando. Na realidade, por horário, 3 ficam na ativa. E os demais descansando. Os demais estão descansando. Aí no próximo horário, os que estavam trabalhando vão descansar e os outros vêm trabalhar, né? Além de ter todo um cuidado com o cavalo, tem o médico veterinário que está lá... Porque primeiro, esse cavalo tem que estar bem, né? Sim. Além desse cavalo estar bem, o cavalo para ecoterapia, ele não pode ser qualquer cavalo, ele é um cavalo especial. Porque o cavalo para ecoterapia, ele tem que ter um passo específico, o que mais se assemelha com o nosso, exatamente. Né? Então, ele tem que ter uma cadência ao passar, uma harmonia. Ele tem que ter uma altura específica. Então, que a gente chama que é de 1,5 metro, mais ou menos, de cernelha. A cernelha é um ossinho que tem ali no final do pescocinho do cavalo. Por quê? Porque uma criança que vai sozinha também não pode estar num cavalo super alto, senão o profissional não tem como segurá-lo, né? Então, ele tem que ser bem aprumado. Então, ele não pode ter
as pernas tortas, né? Tem que ter um casco adequado, uma saúde do casco. É como a gente não cuida das nossas mãos e dos nossos pés, o cavalo também tem a manicure, pedicure dele também, né? Então, é um animal que ele tem que ser treinado para essa atividade. Porque, olha, ele não pode dar os 5 minutos no cavalo, né? Não pode, ele não pode assustar. Isso. Então, e a gente sabe, é um animal. E o animal, ele é ação e reação. Isso. Então, o cavalo, ele é treinado para quê? Para que ele não assuste. E o cavalo, ele é um animal que a gente vê, um animal tão grande, que transmite força, coragem, poder, mas ele é extremamente sensível. Ele é capaz de assustar com um saco plástico voando. Então, a pessoa que trabalha com ecoterapia também, ela tem que ter o conhecimento do animal, das suas ações, das suas reações. Ela tem que saber montar. Isso é muito importante. Com certeza. E como é que faz para... Não sabe montar? Primeiro, então, você vai ter aulas para isso, para montar corretamente, né? Isso se é uma criança, isso se é um adulto, especialmente se tem problema na coluna, porque a gente quer corrigir e não piorar, né? O terapeuta que vai trabalhar com a ecoterapia, Já vai fazer isso. Para ele trabalhar com a ecoterapia, ele tem que saber montar. Perfeito. Ele tem que saber montar, ele tem que ter feito aula de equitação, ele não pode ter medo do cavalo, né? O praticante que está iniciando, ele não necessariamente precisa saber montar, porque lá ele vai aprender tudo o que ele precisar da questão de montaria, de lidar com reações com o animal. É como a Dani, a psicóloga, falou. Então, você cria um relacionamento com o animal. É como se ele fosse um animal de estimação, só que é difícil a gente ter um animal de estimação desse em casa. Tamanho, com certeza. Mas aí você sabe que ele se alimenta. Exatamente. E esse trabalho a gente faz com as crianças lá, porque a criança não chega e o cavalo tá pronto. Não, ela vai chegar, ela vai limpar o cavalo, ela vai passar escova, ela vai pôr os materiais de montaria, ela vai preparar a comida do animal, aí ela vai montar. Quando ela termina de montar, ela vai dar a comida para o animal. Terminou de dar o alimento dele, ela vai levar ele para a baia, que é a casinha dele. Então, o que acontece nesse caso? A gente tem uma inversão de papéis. Aquele que é cuidado passa a cuidar. Que legal, muito bacana isso. Gostei. Vamos atender um telespectador? Quem fala conosco é o Arlan, de Feira de Santana, na Bahia. Oi, Arlan, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Eu gostaria de saber da doutora, porque eu tenho minha filha de 3 anos, ela tem paralisia cerebral. Se esse tratamento com a ecoterapia é adequado no caso dela. Quantos anos tem sua filha? Tem 3 anos. 3, ela teve paralisia cerebral, é isso? Teve, ela não anda, não fala. Tá. Se a ecoterapia vai ser bom pra ela, excelente. Obrigada, viu, Arlan? Um beijo pra vocês aí de Feira de Santana, na Bahia. Doutora. Poxa, Arlan, eu até me arrepiei. Porque o tratamento a ecoterapia para sua filha vai ser uma mudança brusca na vida dela. Essa menina, essa criança com 3 anos teve paralisia cerebral, parece que eu ouvi com 1 ano de idade. Então, assim, em cima do cavalo, ela vai reaprender as funções perdidas, né? É uma idade boa para fazer isso, né? Nossa, a ecoterapia a partir dos 6 meses de idade. E você que está aí em Feira de Santana, na Bahia, porque hoje a gente tem centros de ecoterapia espalhados por todo o Brasil. Então, para você saber aonde tem aí, você vai estar consultando o site da Ange Brasil, que é www.ecoterapia, esse ecoterapia é com QUO, que é de equino, ecoterapia.org.br. Lá você vê todos os centros de ecoterapia do Brasil. Legal, vou pedir então, a gente vai para o intervalo, vou pedir para a nossa equipe colocar no GC, para no próximo bloco a gente soltar o ecoterapia.org.br. Assim, você que está em qualquer lugar do país, né? Qualquer lugar aqui do Brasil pode ter informação de onde é que tem pertinho de você a ecoterapia.org.br. Pode falar, Walter. Essa é a dúvida da Shirley, de Goiânia. Ela também queria saber onde é possível encontrar.
em Goiânia tem. Olha, ecoterapia.org.br. No próximo bloco a gente coloca no GC aqui, você acompanha que o tema do programa é ecoterapia, escreve com QU, tá? Ecoterapia. No próximo bloco a gente solta no GC para que você possa copiar. E tem mais perguntas aqui. Tem perguntas chegando no Facebook, mães querendo saber se os filhos que sofrem com o autismo podem ter benefícios, e a doutora vai tirar essa dúvida. Daqui a pouquinho ela já falou que é excelente, mas eu queria, de repente, que ela contasse aqui alguma evolução que a deixou muito feliz. A gente sabe, a gente acompanha, né? Então, a evolução aí dos tratamentos, né? Como é que essas pessoas podem ter mais qualidade de vida. Acho que o principal objetivo de qualquer tratamento é dar qualidade de vida para quem sofre com qualquer problema. Né? Às vezes não é possível a cura, né? Mas você consegue um ganho tão grande que a vida da pessoa muda. Então daqui a pouquinho a doutora Andréa Ribeiro, que é fonoaudióloga, continua tirando as nossas dúvidas. O intervalo é rapidinho, são 3 minutinhos, e eu te espero no próximo bloco. Até já. Nós estamos de volta. Esse é o último bloco do Consulta ao Doutor, portanto eu vou dar todos os recados de novo para vocês que estão em casa. Hoje nós estamos falando sobre ecoterapia e a sua participação é muito bem-vinda pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886, pela internet. A nossa rede social favorita é o Facebook, facebook.com/consulta ao doutor. Você que interage conosco através do Facebook, atenção! Tem promoção rolando durante toda essa semana até segunda-feira. A gente estende até segunda-feira para que as pessoas possam, quem vai fazer edição, montagem, possa fazer isso durante o fim de semana. De repente não tem tempo de fazer isso durante a semana. Pode tirar foto assistindo a gente pela TV, pela internet, então no computador. Tá nos assistindo pelo computador? Pode participar também. Tire uma foto que hoje se chama selfie, é um autorretrato. Então, segure a sua câmera fotográfica, tire uma foto de você mesmo assistindo ao Consulta ao Doutor. Tem que aparecer a sua TV, o seu computador de fundo aí nessa foto. A foto não precisa estar perfeita, não. A gente sabe que para tirar uma selfie é difícil mesmo. Às vezes aparece só um pedaço do rosto ou só um pedaço da televisão. Não tem problema. O importante é você estar naquele momento assistindo a consulta. Faça esse registro e seja criativo. Pode mandar quantas fotos você quiser. Participe. Nas edições passadas, nas outras promoções, eu recebi diversas montagens. Então a pessoa tirou várias fotos e fez uma montagem. Achei excelente. Então fiquem à vontade. Uma ideia que a gente deu aqui para você também é que, como domingo é o Dia das Mães, se sua mãe estiver aí pertinho de você e você tiver essa possibilidade, então tire esse autorretrato com a sua mãe também aparecendo. O importante é você mesmo. Essa promoção funciona da seguinte forma: você segura a sua própria câmera e tira de você mesmo essa foto, aparecendo o Consulta ao Doutor de fundo, tá? E aí você pode levar para casa as 2 fotos mais criativas, esses kits maravilhosos que contém. Cada kit tem uma bíblia e cada kit tem 2 CDs da Dani Rizzuti. O CD Minhas Canções na Voz, o Daniele Rizzuti, o CD Boas Novas para Você, que é o CD infantil, o novo trabalho da Dani, tá? Então 2 pessoas vão ganhar. Aproveitem. Durante o programa eu vou recebendo aqui as fotos e as mensagens. Acho demais. Outro detalhe que é importantíssimo. Não adianta mandar essa foto por mensagem particular. Para que essa promoção funcione de maneira transparente, as fotos têm que ser públicas, tá? Então você tem que publicar a foto no nosso mural. Ou marcar, gente. De alguma forma tem que aparecer na página do Consulta ao Doutor. Se aparecer só na minha página profissional, não adianta. E nem se me mandar isso por mensagem particular. Tem que estar pública essa foto para que essa escolha seja muito transparente, para que todo mundo possa ver a foto que você mandou. Esse registro, então, de você mesmo assistindo ao Consulta ao Doutor. É uma selfie. O Consulta ao Doutor também entrou na onda da selfie. Doutora Andréa Ribeiro, que é fonoaudióloga, está tirando as nossas dúvidas aqui sobre ecoterapia. E durante o intervalo, como o assunto é novo aqui no Consulta ao Doutor, são tantas as descobertas que a gente faz também, que você estava me falando, inclusive, eu pensei em crianças fazendo esse tratamento, eu pensei, você falou dos profissionais da voz, já me imaginei de repente tendo
evolução fantástica, fazendo a ecoterapia. Imaginei adultos mais jovens. Eu não tinha imaginado em idosos que sofreram, por exemplo, um AVC. Você tem lá também? Temos. Nós temos vários casos de idosos que sofreram o derrame, o AVC, o AVE, acidente vascular encefálico. E a melhora, assim, é esplêndida. Eu até estava conversando com você no intervalo do caso de um praticante que em 4 sessões ele saiu da cadeira de rodas e começou a andar com o andador. Como melhorou também toda a musculatura orofacial, ele parou de babar, ele conseguiu voltar a mastigar sem derramar a comida pelos cantos da boca. Então, a melhora, ela é excepcional. Olha, a Cleidmara Ramos pergunta do autismo, que a doutora até já falou aqui, mas como deve ser algo que a preocupa, vou pedir para a doutora falar daqui a pouquinho. Então, ela pergunta aqui se a ecoterapia é bom para criança autista. Pelo que eu entendi aqui, o filho dela é. E pergunta se é bom para fala, tá? Daqui a pouquinho, então, a doutora Andréa Ribeiro tira essa dúvida pra gente, da Cleidmara Ramos, que é a nossa telespectadora. Eu não sei de onde ela fala, mas Cleidmara, agora você já sabe que é muito fácil. E a Cleidmara, e quem tá em casa também, vou pedir para nossa equipe colocar aqui no GC. De todo lugar do Brasil que você tiver, entra no site ecoterapia.org.br. O site está aparecendo aí na sua tela. Você consegue informações nesse site de onde tem o trabalho pertinho de você. É isso, né? Isso. Tá. Então daqui a pouquinho eu volto aqui para a doutora responder sobre o autismo e sobre diversas facetas aí, diversas vertentes desse tratamento. Tem perguntas também dos telespectadores, a maioria sobre paralisia cerebral, viu, doutora? Daqui a pouquinho, então, a gente tira essas dúvidas da Joana, aqui de São Paulo, e da Vilma, que fala conosco de Diadema. Daqui a pouquinho. Vou voltar a conversar com a doutora. Doutora, fala um pouquinho pra gente, então, da melhora para quem sofre com o autismo e da paralisia cerebral, porque tem dúvida aqui da Joana de São Paulo e da Vilma de Diadema. A filha da Joana tem 22 anos, é cadeirante e tem paralisia cerebral leve. Quer saber se pode ser beneficiada com esse tratamento. E a Vilma, o filho dela tem 10 anos, também é cadeirante e tem paralisia cerebral. A gente tem 3 minutinhos, doutora. Então, com certeza eles vão estar se beneficiando desse tratamento. É importante que marque uma avaliação. Essa avaliação ela é gratuita, porque a gente precisa estar avaliando essa criança, esse adolescente, esse adulto. Após ela passar por toda essa avaliação, ela vai estar passando por um médico, que é o próprio médico da nossa equipe, é o médico ortopedista, para saber se a pessoa pode ou não fazer o tratamento ecoterápico. Beneficiar qualquer pessoa que entra para fazer a ecoterapia, ela se beneficia, sendo paralisia cerebral, autista, síndrome de Down, idosos que tiveram derrame. Então, qualquer pessoa que faça a ecoterapia, ela vai se beneficiar. No nosso site, no www.ecoterapiawalking.com.br, nós explicamos muito bem sobre o que é ecoterapia, temos vídeos, é um site que ele está bem fácil, uma linguagem bem fácil para as pessoas entenderem, e também no Facebook, facebook.com/ecoterapiawalking. Tá. Inclusive lá os próprios pais podem se comunicar com outros pais. Doutora, só confirma o site aqui pra mim. É Ecoterapia Walking ou é .walking? www.ecoterapiawalking. Tá, então eu vou pedir pra nossa equipe só tirar esse pontinho aí, pra quem tá em casa poder acessar esse site. Bom, colocando no Google, com certeza a gente vai achar, mas ecoterapiawalking.com.br é o site, então, onde tem o endereço, tem as informações. Eu já vou passar o telefone pra gente poder bater papo aqui até o final do programa. 0 operadora 11 5667 7733. Isso, tá corrigidinho agora, tá excelente. www.ecoterapiawalking.com.br. O telefone é 0 operadora 11 5667 7733. E quem quiser mandar e-mail, a doutora também disponibiliza aqui o contato @ecoterapiawalking.com.br. São as maneiras de entrar em contato, então, com o centro de ecoterapia, para que outras informações possam ser dadas. Importante frisar,
Para saber em qualquer lugar do país aonde encontrar o serviço, o site é www.ecoterapia.org.br. Eu sei que são muitas informações, depois a gente pode até colocar na nossa página do Facebook, então, para que todo mundo possa copiar com tranquilidade. Ecoterapia com QU, então, do jeitinho que está escrito na tela. Doutora, tem muitas perguntas aqui e eu já te convido de antemão para voltar ao programa, para a gente poder falar mais sobre ecoterapia. E aí a gente pode eleger algumas patologias ou algumas situações para que a gente possa falar quais são os benefícios e o que você vê. Você falou para mim, eu vou pedir até para o pessoal preparar para a gente encerrar o programa com imagens da reportagem do Eliezer Pereira. Tem uma criança que tem uma bandagem. Você reparou bem, aliás, eu tinha reparado, mas não sabia muito bem o que estava acontecendo ali. Tem uma criança na reportagem que tem uma bandagem na face, né? Isso. E aí você me diz que isso é muito utilizado, né? E que a gente vai ver agora nessa época de jogos, a gente vai ver muitos atletas utilizando. É uma bandagem que tem diversas finalidades e uma delas é a terapêutica. Isso, exatamente. Então, nós vemos um praticante em que a fonoaudióloga colocou a bandagem. O objetivo nesse praticante é que a gente consiga a contração muscular. Porque como ele não consegue ter o vedamento labial, então essa bandagem colocada na região desse músculo de lábio que a gente chama que é o orbicular de lábios, ele vai contrair e fazer com que esse lábio vede. Dessa forma ele consegue deglutir, ele diminui a cialorreia, que é a baba. E o que é muito interessante da bandagem é que assim, ele sai da terapia e vai com a bandagem embora para casa. Então o estímulo permanece, por mais, depende da pele da pessoa, por algumas horas ou por alguns dias, porque ela não sai. E ela tem esse efeito terapêutico, tanto de contração quanto do relaxamento muscular. Legal. Doutora, já te convido, então, volte. Volte mais vezes. E outros profissionais da Walking também já estão convidados para vir aqui. Contar um pouquinho mais pra gente dessa experiência, desse trabalho tão bonito. Afinal, a Walking é uma organização sem fins lucrativos, né? Isso. Obrigada por ter vindo, por nos ensinar um pouquinho mais aqui sobre ecoterapia, que pra mim é novidade. Então, eu sabia que tinha esse trabalho, mas eu não sabia que era tão abrangente assim. E que qualquer pessoa, inclusive muito saudáveis, também podem ser beneficiadas, né? Obrigada, volte sempre. Eu que agradeço. Boa tarde, viu? Boa tarde.